fez para cada um de nós é motivo de alegria se a gente está aqui. Nós estamos muito felizes por receber você hoje, nessa noite. Você que está nos acompanhando agora também pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que pessoas possam ser abençoadas. Segue o nosso canal do Instagram para que você seja abençoado. Se você está vendo o nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e toda semana você vai receber uma palavra para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje na igreja pela primeira vez. Não sei se é pela primeira vez, acredito que hoje não. Ninguém. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Ressurreição Pombos. E é um prazer estar caminhando com você aqui nessa jornada de fé, fazendo parte dessa família da fé. E o tema hoje da mensagem que nós vamos falar um pouquinho é como mudar de verdade. Como é que nós mudamos verdadeiramente a nossa vida? Como é que o que nós precisamos fazer para mudar aquelas coisas que a gente até decide mudar, mas que a gente, no decorrer da jornada, a gente não consegue. Romanos capítulo 12, apenas o versículo 2, eu vou fazer essa breve leitura. Romanos, no capítulo 12, apenas o versículo 2. E se hoje você trouxe papel, caneta ou sua Bíblia, deixa ela aberta, deixa esse papel aberto, você vai anotar e a gente vai aprender através do Espírito Santo algumas chaves que podem mudar a tua realidade, podem mudar a tua vida nessa noite, para essa mudança que você deseja no seu coração, que talvez até hoje você ainda não conseguiu fazer. Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2 apenas. Já está aí na tela para quem está sem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas são as palavras da salvação e por elas te dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque se estamos aqui hoje, é porque a tua misericórdia, Pai, foi renovada sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado, Pai, faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Muito obrigado por esse infinito amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nós queremos te pedir, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração verdades as quais precisamos ser moldados, transformados e reajustados conforme o teu querer. Que teu Espírito Santo ministre ao nosso coração não aquilo que precisamos escutar, não aquilo que queremos escutar, mas sim o que precisamos escutar de ti, Senhor. Que a tua palavra, a palavra que jamais volta vazia, ela faça a transformação do nosso coração nessa noite, Senhor. Que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o teu Espírito Santo deseja ministrar sobre a nossa vida. Que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo, e que o meditar do teu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Como mudamos verdadeiramente? Nós sabemos que é bem difícil a gente conseguir uma mudança e uma transformação verdadeira sobre a nossa vida. Talvez até você começou a mudar algo sobre a sua vida e você percebeu que no meio do caminho você não conseguiu, você desistiu. E é isso que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite, porque muitas vezes a gente quer tentar mudar, mas não tentamos fazer da maneira correta. E a palavra de Deus fala que é necessário que eu e você mude, passe por uma transformação da nossa mente, para que a gente experimente aquilo que Deus quer para cada um de nós. E é por isso que nessa noite nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Então pega papel, pega caneta e veja aquilo que o Espírito Santo vai te falar sobre como mudar verdadeiramente. Tem um livro
que foi escrito por 2 psicólogos, ele é maravilhoso. O nome do livro é Switch, que em inglês significa tanto interruptor como mudar ou trocar, né? Irmã Davi, que é a nossa fluente aqui em inglês, então Switch também é interruptor, mas esse livro, quando ele foi traduzido, o nome que colocaram é algo que não tem nada a ver. O nome do livro é Agnada, mas em inglês significa switch, essa mudança, essa transformação. Esse livro é maravilhoso. Ele fala como a gente deve mudar, principalmente quando essas mudanças são difíceis. E esse livro ele fala que a mudança verdadeira, ela passa por 2 fatores ou 2 elementos. Ela fala que tem um fator ou um elemento racional e tem um fator e um elemento emocional. E ele usa uma figura bem interessante e começa a imaginar essa figura. Ele fala que esses 2 fatores é uma pessoa sentada em cima de um elefante, tentando conduzir o elefante com 2 cordinhas no pescoço dela. E ele fala que o lado racional do ser humano é esse cara que está em cima do elefante tentando conduzir ele. E o fator emocional é o próprio elefante. Algo de cara que a gente já começa a ver e a perceber é que o nosso lado emocional ele é sempre muito mais forte do que o nosso lado racional. E você há de convir e de concordar comigo que muitas vezes é isso que tem acontecido na sua vida. Porque o racional até tenta controlar, mas se o elefante decidir ir para uma direção contrária, não tem como a gente controlar mais. Às vezes você até quer racionalmente fazer algo, mas o teu emocional puxa você para um lado totalmente contrário. É por isso que muitas vezes agimos na nossa vida por impulso. E uma coisa que nós vamos aprender nessa noite é que, para que a gente possa controlar esse elemento racional, é necessário que essa mudança esteja clara para o condutor do elefante. Preste atenção, para a mudança racional é necessário que exista uma direção clara daquilo que a gente quer mudar. E para o nosso lado emocional, essa mudança tem que ser inspirada ou motivada por alguma coisa. Então, guarda isso na tua mente. Então, essa mudança racional, ela tem que ser algo muito claro. O racional, ele funciona a partir de direcionamento claro. E eu quero trazer quatro pontos para que você possa controlar ou direcionar esse fator racional, para que a gente comece a ter o começo de uma mudança verdadeira. E esse primeiro ponto, então anote esse ponto, que você vai precisar fazer isso depois, quando você chegar em casa ou aqui na igreja mesmo, você já vai colocando. A primeira coisa para que exista uma mudança verdadeira na sua vida, para que você controle esse fator racional, é você precisa saber quem você quer ser. Você precisa saber o que você quer mudar verdadeiramente na sua vida. Primeiro ponto, você precisa saber quem você quer ser. Você lembra que a gente falou que para o racional mudar, ele precisa ter clareza na direção, clareza naquilo que a gente quer. E o nosso grande problema é que muitas vezes nós não temos clareza do que queremos ser ou de onde queremos chegar. Muitas vezes você sabe, você vai concordar comigo, você sabe o que você não quer ser mais. Por exemplo, você pode dizer: pastor, eu não quero ser mais preguiçoso. Pastor, eu não quero ser mais ignorante. Eu não quero ser mais essa pessoa compulsiva. Você percebe que a gente só consegue enxergar a parte negativa daquilo que a gente não quer ser, mas o que a gente precisa saber é o que nós queremos ser. Preste atenção, quando você pega um táxi, vamos supor que você chega no aeroporto da cidade, você vai pegar um táxi e você vai dizer para o taxista: taxista, eu não quero ir para a farmácia. Ele vai sair do lugar com você? Se você disser: pronto, eu não quero ir para a feira da cidade, não quero. Ele não vai sair. Por quê? Porque ele precisa saber para onde você deseja ir, não para onde você não quer ir. Quando você sai de casa, você não sai de casa: ah, eu não vou para a feira. Você tem que saber aonde você quer ir.
E nós precisamos saber aonde queremos chegar. Porque não tem como você ir para um lugar negativo. Nós precisamos saber o que nós queremos mudar. Você precisa ter clareza de quem você quer ser. Porque você não pode ser conduzido por aquilo que você não quer ser. Então, para te ajudar a pensar um pouco mais, vamos supor que você diz para você mesmo: pastor, eu sou uma pessoa que reclama de tudo. Eu reclamo de tudo. Mas não tem como você não ser uma pessoa reclamona. Porque não existe esse destino negativo. E o que é que você precisa ser? Qual é o contrário da pessoa que reclama muito? Uma pessoa que agradece. Então, eu quero ser uma pessoa mais grata. Eu quero ser uma pessoa que tem mais gratidão no coração. Nós precisamos ter clareza do que queremos ser. Talvez você diga: pastor, eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu não consigo escutar um feedback negativo porque eu já fico com raiva da pessoa. Quando alguém me dá um feedback ruim, fala algo ruim sobre mim, eu já fico com raiva. Então não tem como você não ser orgulhoso. Você precisa determinar o quê? Eu preciso ser humilde. O contrário de orgulho é a humildade. Então você começa a perceber que você precisa dar clareza para o condutor do elefante. Porque se você não disser aonde você quer chegar, não tem como você chegar em lugar nenhum. Se você não tiver clareza da mudança que você deseja fazer na sua vida, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil. Então você precisa ser mais paciente. Você precisa ser mais mansa. Pastor, eu não consigo controlar os meus impulsos. Eu fico cedendo aos meus vícios, aos meus desejos. Então você precisa ser uma pessoa que tem mais domínio próprio. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa ter clareza daquilo que você deseja. Essa é a primeira chave. Anota aí para não perder. A segunda chave para que exista uma mudança verdadeira é que você precisa determinar pequenas mudanças ou pequenos hábitos que te levarão aonde você deseja ir. Presta atenção, você precisa determinar pequenos hábitos ou mudanças que te levarão aonde você colocou no primeiro ponto o que você queria ir, para onde você queria ir ou para onde você desejava ser, ou quem você desejava ser. Então o grande problema nosso é a gente querer mudar tudo da noite para o dia. Você já percebeu que a pessoa, quando quer desejar começar uma dieta, quer tirar todo tipo de comida low carb, sem carboidrato nenhum? Não consegue, gente. Grandes mudanças assim, extremas, você não vai conseguir permanecer durante muito tempo. Você tem que ter pequenos hábitos e pequenas mudanças que te ajudarão a chegar onde você deseja. Preste atenção, quando você coloca o destino que você quer chegar no GPS, quando você coloca iniciar, o que é que ele diz logo? A 50 metros, vire à direita. Ele nunca vai dizer o que é que você precisa fazer para chegar lá no final. Ele vai dando cada vez o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. E aí talvez seja o grande problema da pessoa que quer se resolver financeiramente, que ele quer botar uma meta que jamais ele vai alcançar. Coloque como meta: vou economizar esse mês R$50. Coloque uma pequena mudança, um pequeno hábito que você precisa fazer para que você consiga chegar lá na frente no seu destino final. Mas você precisa falar para o seu racional: eu preciso mudar pequenos hábitos que vão me ajudar lá na frente a chegar onde eu desejo chegar. Nesse primeiro momento, não adianta velocidade e sim constância. É por isso que Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então é muito mais importante aonde você vai chegar no final do que você querer começar com todo o gás e desistir no meio do caminho. Então, coloque pequenos hábitos. Escreva isso no papel. Se o exemplo que a gente usou no início, se você deseja ser uma pessoa mais grata, então coloque no papel: todo dia quando eu me acordar, eu vou agradecer
por alguma coisa na minha vida. E 1 minuto só. Não precisa ser 1 hora, 5 horas orando com gratidão, não. Coloque 1 minuto. 1 minuto quando você está acordado. E você vai botar o motivo que você vai agradecer. Agradeça pela cama. Senhor, muito obrigado por essa cama que eu dormi e me acordei. Muito obrigado porque tem tanta gente que nem cama tem, está dormindo lá no meio da rua, no chão de papelão. E eu estou dormindo nessa cama. Obrigado, Senhor. Obrigado. Comece a fazer isso todo dia. Agradeça por uma coisa. Agradeça pelo chuveiro elétrico. Senhor, obrigado pelo chuveiro elétrico. Essa água está tão fria. Obrigado porque eu estou tomando banho, porque tem gente que nem banho toma. Seja grato. É um pequeno hábito que você está traçando. Se o seu problema for esse, você reclama de tudo, faça isso. Comece a colocar um pequeno hábito para você realmente começar a ter esse costume de gratidão no seu coração. Por quê? Porque o nosso racional, primeiro, ele precisa de um direcionamento claro. Ele precisa saber onde você quer chegar. E em segundo, você precisa fazer pequenas mudanças que vão te ajudar a chegar lá. E terceiro, coloque pequenos hábitos que você vai ter que abandonar. Veja hábitos que você deve parar, que está te atrapalhando de você chegar aonde você deveria chegar. Então comece a pensar, quais são os hábitos que estão me atrapalhando de me parecer um pouco mais com Jesus? Quais são os pequenos hábitos que eu preciso parar, porque isso está me distanciando do meu propósito, do meu foco? E escreva isso. Quando a gente escreve, isso tem um poder materializado, porque você começa a visualizar aquilo que você precisa mudar. Coloque não só aquilo que você precisa fazer, mas também coloque no papel aquilo que você precisa abandonar. E se o seu problema for essa questão de reclamação, quando você se reclamar, você pegar pensando, eu estava reclamando, você vai para um cantinho, Senhor, desculpa, eu caí, estava reclamando já, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida. Vá lá orar, se arrependa, comece a agradecer em vez de reclamar. Coloque isso com um hábito. Talvez é as redes sociais que você está olhando, aquele jornal, aquelas pessoas postando, e você cada vez mais está se irritando, está se irando, então passe menos tempo. Se afaste daquilo. Você precisa colocar como uma meta coisas que você precisa abandonar. Mas faça isso de verdade. Talvez não aqui agora na igreja, mas anote tudo. Mas quando chegar em casa, você vai botar no papelzinho lá, eu quero ser uma pessoa assim. Eu preciso colocar como meta um hábito, eu vou fazer isso aqui todo dia. Eu vou começar a abandonar isso aqui. Eu preciso mudar isso aqui. E quarto ponto, para que a gente possa direcionar o nosso racional. Peça a ajuda de 2 pessoas. 2 ou mais pessoas. Mas pelo menos que você possa contar para essas pessoas o que você está desejando fazer. 2 pessoas que você confia em fazer. Fulano, eu estou desejando ser uma pessoa mais grata. O meu hábito todo dia vai ser agradecer. Eu tenho que parar de reclamar. Então quando você me vê reclamando por alguma coisa, me repreenda. Para que eu possa abrir meus olhos, para que eu possa me arrepender. Me ajude naquilo que eu estou colocando como meta. E quando você compartilha com alguém, você aumenta a dificuldade de você falhar. Porque não está mais só com você. Tem outras pessoas que estão participando disso. Então, quando uma pessoa dá um feedback negativo para você, que você ficar com o ar e falando, olha, você pediu para eu ajudar você. Eu falei um feedback, você achou ruim. Seja mais humilde. Opa, é verdade. Você precisa ter essas pessoas que vão te ajudar. Sabe o que significa mais ou menos essas pessoas que vão ajudar? Imagina que tem um muro bem grande aqui. Você precisa passar para o outro lado do muro. Você está com a sua bolsa, com o notebook, com o celular, com tudo. Você joga a bolsa para o outro lado. Você tem que dar o seu jeito para pular agora. Porque você jogou o que mais tem valioso do outro lado. Então, você vai dar um jeito de todo jeito agora. Quando você conta para as pessoas, para te ajudar, seu marido, seu amigo, seu discipulador, essas pessoas vão te ajudar, vão cobrar você, fulano, está fazendo aquilo que você disse que ia fazer, está
parando de ver pornografia mesmo? Está parando de usar o cartão de verdade? Conte para as pessoas. Tenha pessoas ao seu lado que você possa compartilhar. Então, os 4 pontos que a gente falou aqui para ajudar o nosso condutor a ter clareza. Saiba quem você quer ser. Não tem como você chegar num lugar negativo, tem que ser algo positivo. Não é o que você não quer ser, é o que você quer ser. Tem que dizer, eu quero ser assim. Eu preciso mudar isso. A gente falou também o segundo ponto, tenha pequenos hábitos que vão te ajudar a chegar onde você quer ir. O terceiro, abomine ou elimine hábitos negativos que te atrapalham. Quarto, conte para 2 pessoas aquilo que você se propôs a fazer. Então, e a gente falou que isso aqui é para controlar o lado racional. Mas pastor, o senhor falou que para controlar o lado emocional é através de inspiração. E talvez eu vou falar algo que você provavelmente já caiu, e você vai concordar comigo. Quem aqui já decidiu e começou a fazer dieta e caiu no meio do caminho? Levanta a mão. Quem já caiu no meio do caminho? Fazendo dieta? Quase todo mundo. Quase todo mundo se propõe. Eu vou fazer dieta. Eu vou focar. Eu vou mudar tudo. E você percebe que só controlar o lado racional não adianta. Porque provavelmente você foi para um nutricionista. E aí você já está ajudando o motorista, o condutor a ter uma visão clara. Provavelmente você botou uma meta junto com o nutricionista. Eu preciso chegar aos 70 quilos. A visão clara de onde você quer chegar. Você colocou. Você começou a botar pequenos hábitos que vão te ajudar. Você botou lá. Eu vou comer uma fruta todo dia. Um hábito positivo que vai te ajudar. Um hábito negativo que você precisa abandonar. Eu vou parar de comer coxinha. Olha, está fazendo tudo para controlar o racional. Está direcionando aqui, ó. Então, e você chegou em casa e falou para o seu marido, para a sua esposa, amor, me ajuda nessa dieta, está aqui o plano alimentar. Você contou para pessoas para compartilhar. Mas por que eu caí, pastor? Mas por que não deu certo? O problema é que o nosso emocional é um elefante. O problema é que o nosso emocional é muito mais forte do que o nosso racional. E talvez você caiu na dieta naquele dia que você estava estressado. Naquele dia que tiraram sua paciência no trabalho. Naquele dia que você não estava aguentando mais nada. E você diz, eu mereço isso aqui. Eu trabalho para isso, eu mereço, eu vou. O seu elefante, quando ele decide fazer, você não segura mais. Porque o emocional, ele é motivado por inspiração, por imagem. Tem um exemplo que Tim Keller usa em um dos seus livros que é bem interessante. Ele fala que ele tinha um tio que não gostava de usar cinto de segurança. Todo mundo falava para ele, tio, bota o cinto quando entrar no carro, bota o cinto. E ele nunca colocava o cinto de segurança. Nunca colocava, parece que essa uma lição, olhou para mim agora assim. Eu também não sou péssimo para usar cinto de segurança. Mas será que ele não sabia que não usar cinto de segurança é perigoso? Com certeza ele sabia que era perigoso. Será que ele não sabia que existia risco de ele ser multado? Com certeza ele sabia. Será que você não sabia que você ser orgulhoso vai trazer problema para a sua vida? Provavelmente você sabe. Será que você sabe que ser preguiçoso ou procrastinador vai trazer problemas para você no seu emprego? Será que você não sabe que você comer a mais vai trazer problema para a sua saúde? Sabe. Será que você não sabe que viver no pecado está te conduzindo à morte? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você sabe. Mas a gente continua. E o interessante é que Tim Keller fala que certo dia o tio dele entra nesse carro e quando ele entra do nada, ele coloca o cinto. Tio, o que foi que aconteceu? Aí o tio dele fala, não, é porque eu fui visitar um amigo no hospital. Quando eu cheguei lá, o rosto dele estava totalmente desfigurado. Porque quando ele sofreu o acidente, só porque ele estava sem cinto, ele bateu com o rosto no vidro do para-brisa do carro e desfigurou o rosto dele todinho. E eu vendo aquela cena, eu fiquei horrorizado. E é por isso que eu decidi usar o cinto. Porque o nosso emocional
ele é inspirado por imagem. Ele é inspirado por aquilo que a gente está vendo. E nós precisamos ajustar, ou inspirar, ou motivar o nosso emocional para que essa mudança ela possa acontecer. E por que é tão difícil controlar o nosso emocional? Porque você foi motivado durante toda a sua vida, talvez de maneira errada. Sabe por que é tão difícil abandonar o vício de beber Coca-Cola? Porque a Coca-Cola, ela está atrelada ao seu lado emocional. A Coca-Cola, ela sempre está presente no aniversário da sua família, no momento de alegria no final de semana. A Coca-Cola, ela sempre está atrelada a momentos de prazer e de alegria familiar. E o nosso emocional se acostuma, vendo a pretinha lá em cima toda vez, no momento de festa e alegria. E você foi inspirado a entender que momentos de alegria, ela tem que estar presente. Até que você é inspirado e motivado por alguém que teve câncer por causa do consumo da Coca-Cola do seu lado, ou na sua família. Ou até o momento que você recebe o resultado que todas as suas taxas estão alteradas devido ao consumo elevado de Coca-Cola, ou você para de beber, ou você morre. Você precisa de uma imagem clara, de uma inspiração, para que eu possa mudar. Então, pastor, como é que eu posso fazer? Ou o que eu preciso fazer para mudar isso? Você precisa de uma nova contemplação, de uma nova imagem, e só Jesus é essa imagem perfeita. Só Ele é essa imagem perfeita que você pode contemplar e mudar toda a sua vida. Eu sempre falo aqui, se o ministério de Jesus só durou 3 anos e meio, por que ao invés dele nascer, ele não surgiu, cumpriu o seu ministério, foi para a cruz e morreu para salvar a gente? Por quê? Porque ele queria deixar um modelo de inspiração. Ele queria nos motivar como é que deve ser um filho e uma filha de Deus. A motivação perfeita, a inspiração perfeita. Nós precisamos contemplar quem Jesus é. Quando você quer ficar mais forte, quando quer que você começa a ser sarado na academia, o que é que você começa a ver? Você começa a seguir um monte de marombeiro no Instagram. Você começa a ver um monte de vídeo da galera que malha, que come ferro, que faz tudo. Para quê? Para te motivar, para te inspirar naquilo que você quer mudar. E é por isso que nós precisamos de uma mudança, de uma contemplação nova, de olhar e começar a se inspirar em Jesus Cristo. Veja o que Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, está na tela já. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2 diz assim, que é o mais importante: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou correr a minha missão ou meu propósito? Quando eu fixo os meus olhos em Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos fixar os nossos olhos nele. Todos os dias eu preciso contemplar quem Jesus é. E onde é que eu vou contemplar isso? Na palavra de Deus, na própria Bíblia. É lá que fala quem é Jesus. É lá que mostra que Ele é um manso e humilde. Lá que Ele mostra que Ele é o amor, Ele é a verdade, Ele não é a mentira. Lá é que começa a contemplar quem Jesus é. Nós precisamos mudar aquilo que a gente faz no automático. Por quê? Porque nós contemplamos durante toda a nossa vida e a gente faz de maneira natural. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma resposta na língua? Quando você fala uma coisa, ela já devolve o bala e voltando? É porque ela aprendeu assim. Ela contemplou assim.
pessoas que rodeavam ela faziam isso. E ela se acostumou a ser assim, ela aprendeu, o emocional dela aprendeu, e é por isso que ela precisa de uma nova contemplação. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu vivo de reclamação, se o meu desejo, o meu foco no racional é me tornar uma pessoa mais grata, eu olho para Jesus e vejo o exemplo de gratidão que ele tem. Eu olho para aquele exemplo de Jesus quando ele pega 5 pães e 2 peixinhos e tem mais de 5.000 pessoas para alimentar. O que é que você faria numa situação dessa? O que é que você faria se você tivesse uma dívida de R$1.000 para pagar e chegasse Daniel para você e desse R$2 para pagar R$2? O que é que você faria se você tivesse uma dívida altíssima para pagar e ao invés de você receber mais dinheiro, teu chefe chega para você e diz que você vai ter uma redução salarial? O que é que você faria? Jesus, ele pega aqueles 5 pães e agradece: Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és bom. Muito obrigado porque o Senhor nunca esquece de nós. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos abençoa. Muito obrigado por tudo. Jesus, ele é grato até nas adversidades. Olha para Ele. Começa a contemplar Ele. Começa a contemplar o que Ele faz. Como Ele é grato em todas as situações. Mesmo que os teus recursos não sejam suficientes. Olha para Jesus. Se o seu problema é o orgulho e você precisa ser mais humilde, olha para quem é o humilde. O exemplo de humildade. Quando a gente olha aquela cena da última ceia, todo mundo reunido, e aí os discípulos eles sempre brigavam para saber quem era o maior, quem era o mais importante. E naquele momento lá em Lucas relata também que eles estavam discutindo entre eles para saber quem era o maior, porque o menor tinha que ir lá para a porta ficar lavando o pezinho das pessoas. E ele: não, quem é o maior aqui? Eu acho que eu sou maior. Acho que vai tu, ajuda. Ele vai: não, estou aqui. E aí Jesus, a humildade, a pessoa que criou o pé de cada pessoa, ele pega e vai lá, começa a lavar o pé de cada um. O maior exemplo de humildade que essa terra já viu. Se você tem problema com orgulho, se você quer ser uma pessoa mais humilde, comece a contemplar em Jesus. Pastor, comece a lutar todo dia, mesmo que você tenha caído. Faça isso todo dia. Todo dia. Todo dia, confie em mim. Comece a contemplar em Jesus, mesmo que você tenha caído. Pastor, eu fui grosso hoje de novo. Continue olhando para Jesus, que é o manso. Pastor, eu menti hoje. Continue olhando para Jesus, que é a verdade e que é a vida. Continue olhando para Jesus. Fixe os olhos nele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para você que está gravando? O louvor pode vir. Então, como é que eu faço para mudar verdadeiramente? Nós aprendemos que nós precisamos dar um direcionamento claro para o nosso racional. Então você precisa ter clareza de quem você quer ser. Você precisa ter pequenos hábitos que vão te ajudar a você se tornar quem você quer ser. Você precisa abandonar hábitos que te atrapalham em você se tornar quem você deseja. Peça ajuda às pessoas. E por fim, para controlar o nosso emocional, através de inspiração e de imagem, eu preciso ver em Jesus quem eu desejo me tornar. Eu preciso contemplar em Jesus aquilo que eu preciso, que está faltando em mim. Nós precisamos começar a contemplar nele aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem. Olhe para ele. Faça isso, todos esses pontos que a gente anotou, tudo que foi ministrado, coloque em prática. Coloque em prática para que a mudança verdadeira possa começar a acontecer na sua vida. Feche seus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque
O Senhor sabe que sozinho não existe mudança verdadeira, não existe transformação, Pai. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Pai, inspirados pelo Teu exemplo, pelo Teu modelo, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, contemplando com os olhos fixos no Senhor, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos ser, quem nós precisamos nos tornar, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda e nos dá clareza de quem nós precisamos ser, de quem nós somos, Senhor. Nos ajuda a trazer pequenos hábitos saudáveis que vão nos ajudar a se tornar mais parecido contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a eliminar tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, Senhor. E que a gente tenha ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar, nos motivar nessa mudança e nessa transformação, Pai. Senhor Deus, Pai, faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer, Senhor. Põe vida em cada palavra, em tudo que foi ministrado, que o Teu Espírito Santo possa estar nos ajudando, nos capacitando para uma mudança verdadeira, para uma transformação, Pai, através dessa renovação de mente, para que a gente possa, sim, Senhor, experimentar e saber qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. E quem crê e concorda diz amém. Amém.